boa noite. Boa noite quem está nos assistindo aí no Facebook. No YouTube vai aparecer só eu, né? A Sara não vai aparecer lá no YouTube porque o programinha que eu transmito, esse que está aí, o StreamYard, ele me limitou só a um canal e antes eu pagava ele para usar. Então agora nesse formato eu consigo só usar um canal. Mas, de qualquer forma, depois eu vou baixar esse vídeo aqui do Face e coloco lá também no YouTube para quem quiser assistir depois. Então, nossa primeira live do ano, começando aí 2021, com muito trabalho, muita disposição e com certeza com as lives também, num formato aí de a gente auxiliar com informações na nossa comunidade. E de imediato, né, vamos falar sobre o tema dessa live, que a nossa convidada é a psicóloga Sara Cavalli. Vamos falar hoje de Janeiro Branco, nosso mês que nós estamos vivenciando aí, que foi denominado como Janeiro Branco em especial para a gente tratar de questões de saúde mental. Então, boa noite, Sara, bem-vinda, obrigada por aceitar o convite de participar dessa live conosco. Te apresenta um pouquinho, fala um pouquinho do teu trabalho e também tu já pode começar contando para nós como que surgiu o Janeiro Branco, que é algo bem recente também. Tá bom. Boa noite, Silvana. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pelo convite e te parabenizar pela iniciativa, né, de reforçar, de nos trazer informação sobre diversas áreas, diversos conteúdos, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, que acabou nos auxiliando, né. Então, eu sou psicóloga, há 8 anos, formada pela Universidade de Caxias do Sul. Tenho especializações na área clínica, na psicoterapia cognitiva comportamental, voltada para adulto e para criança e adolescente também. Atualmente eu trabalho, né, na clínica e também trabalho num CFC fazendo os exames psicotécnicos, né? Uhum. Então, vamos falar, né, sobre essa campanha, que confesso que, para mim, ela é muito importante, né, o Janeiro Branco. Ele surgiu com o intuito, com o objetivo de mobilizar as pessoas em favor da saúde mental, buscando expandir para toda a sociedade, né, a promoção e não apenas aos indivíduos com algum transtorno, né? Porque quando a gente fala de saúde, a gente está falando sobre o todo. A gente fala em saúde mental, a gente está falando de qualidade de vida, de bem-estar, e é esse bem-estar consigo mesmo, né? E com os outros também, lidando de uma maneira mais harmoniosa com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, desejos, ambições e inquietudes também, né? Então, o Janeiro Branco, ele foi criado em 2014, é uma campanha recente, foi criada por um grupo de profissionais da saúde de Uberlândia, Minas Gerais, que passaram a abordar as pessoas na rua, né, e fazendo palestras sobre o tema, sobre essa conscientização da importância de falar sobre saúde mental. E essa campanha ganhou repercussão, né, nacional, principalmente com os profissionais da saúde e com o intuito de trabalhar também a psicoeducação sobre o tema, né? Por que foi escolhido o mês de janeiro, né? Porque é o primeiro mês do ano e é onde as pessoas estão bastante focadas nos seus objetivos, nas metas para o ano, né? Então, é considerado um mês de recomeço, de renovação, onde as pessoas estão mais reflexivas e fazem uma avaliação da própria vida, né? O que eu quero, o que eu preciso para o meu ano, né? A gente faz, às vezes, a listinha das metas, dos desejos, né? E o branco, ele simboliza a questão de uma página mesmo em branco, né? O qual a gente pode escrever ou desenhar uma nova história, né? Da saúde mental também, né? E não só a questão, às vezes tem uma preocupação só com conquistas materiais, né?
Então, tem essa questão do cuidar, do autocuidado, né? Sem tabus, sem preconceito, e realmente é um recomeço, né? Estudos falam, né, que essas festas de fim de ano, de Natal, de, de virada ali de ano, traz um sentimento de angústia para as pessoas, né, um pouco de Muitos ficam tristes, melancolia. né? Isso, né, por questões às vezes de família, né, e, e em janeiro as pessoas ainda estão fragilizadas por esse sentimento, né? Então, esse é o momento, essa foi o objetivo da campanha, de pegar justamente esse momento e tentar fazer com que as pessoas buscassem auxílio para cuidar mais da mente, né? Quando a gente fala saúde mental, a gente está falando de emoções, de sentimentos, de saúde emocional, né? E não só de transtornos. Acho que é bem importante que as pessoas A diferença, entendam então. essa diferenciação, né? Eu não preciso ter um transtorno para ir num psicólogo ou ir num psiquiatra. Eu preciso reparar nos meus sintomas, o quanto eles estão pertinentes e buscar um auxílio. Bem, Sara, a gente percebe, né? Nós tínhamos conversado também de fazer essa live até o final do ano passado, Acho que porque a foi em pandemia, setembro. porque a pandemia ela tem agravado muito essa questão dos sentimentos das pessoas, né? Muitas pessoas estão isoladas, estão mantendo isolamento, estão deixando de fazer muitas coisas, privando, né, da sua liberdade. E isso com certeza está afetando emocionalmente as pessoas, crianças, idosos, né, de todas as faixas etárias. Sim. E nesse momento, importante, nós queríamos falar sobre isso também, das pessoas perceberem a importância do profissional, né? De quanto é importante saber diferenciar, que nem tu falou, de procurar ajuda para as tuas causas, né? Os teus sintomas, que aí depois a Sara vai explicar como é que a gente identifica quando uma pessoa está com algum sintoma depressivo, né? Mas que não tem aquele preconceito de procurar ajuda, né? Para se expor, enfim, porque as coisas Uhum. hoje em dia mudaram, né? Esse sentimento que a gente tem, ele não vai se curar só com medicação, né? A gente precisa conversar, isso precisa sair de dentro de nós. E é por isso que estão aí os profissionais para nos auxiliar nisso. São profissionais éticos que têm um código de ética para seguir. Então, cabe a gente também dar uma chance para nós mesmos, né, Sara, de procurar os profissionais. Isso. Na verdade, o profissional da psicologia, ele já foi muito mais, já teve muito mais preconceito, né? Hoje, graças a Deus e ao nosso trabalho, eu acho que as pessoas estão mais flexíveis a buscar um apoio psicológico, né? Que se tinha aquele tabu, né? Eu não tô louco, não preciso de psicólogo, assim como o do psiquiatra, né? Então as pessoas estão mais conscientes, buscando orientação, vindo com o intuito também de falar e não só ir no médico e pegar medicação. A medicação ela é muito importante, tem casos que ela é imprescindível, mas ela por si só ela não faz milagre. A gente precisa fazer um trabalho interdisciplinar, né? Tipo, a medicação vai agir na parte química, mas a parte ali emocional, comportamental, é conosco, né? É a pessoa que precisa se fortalecer. Eu digo que assim, ó, o psicólogo, ele vai orientar a pessoa nesse processo de autoconhecimento, a fortalecer as suas emoções, porque problemas todos nós temos, né? E às vezes o que acontece? Existe, né? As pessoas acreditam que na vida delas esse problema é muito grande, não tem solução, né? Existe uma desesperança muito grande, né? Faz com que ela não acredite num tratamento, né? Então, acho que a busca pelo psicólogo é o desabafo, é o trabalhar, é ter esse comprometimento consigo mesmo e
e buscar, né, esse Conhecer. tratamento, né. Uhum. A gente percebe também, Sara, que hoje em dia os médicos de qualquer área estão receitando medicações, né, para os seus pacientes. E nós estávamos falando antes também que isso causa um problema também, porque se existe o psicólogo que ele percebe que o paciente precisa de uma medicação, ele encaminha para o psiquiatra, que é ele que pode dar a medicação e vai fazer um acompanhamento dessa medicação, se ela está fazendo efeito, se tem que aumentar a dosagem, até quando tem que parar. E quando a gente pega uma receita com um médico nosso de confiança para tomar uma fluoxetina, para tomar uma venlafaxina, tu não sabe depois o que fazer com essa medicação. Tu vai tomar até quando? Precisa aumentar a dose? Então, isso eu percebo que tem acontecido muito, né? A gente fala com muitas pessoas no nosso círculo, enfim, eu tomo antidepressivo. Eu tomo antidepressivo. Quem te receitou? Foi o meu médico. Tu foi no psicólogo, no psiquiatra? Não. Então, eu acho que a gente tem que alertar também para essas situações, Sara, porque a gente vê um crescente muito grande na nossa cidade, né? Com certeza, em vários lugares deve estar acontecendo a mesma coisa, porque a pandemia agravou muito isso. Sim. Mas as pessoas terem a consciência de que precisa procurar os profissionais corretos para fazer isso. Isso aí, eu acho que em 2021 a gente tem uma missão mais forte, né, mais comprometida, principalmente com essa questão do Janeiro Branco, de levar essa informação, e agora de uma maneira bem online, né? Sim, as pessoas estão tomando mais medicação. Eu também tenho visto isso no consultório, pacientes relatando uso de antidepressivo, remédio para dormir, e o que acontece, assim, se não é bem feito essa receita, né, bem estudado o caso, é muito complicado, porque, tipo, às vezes a medicação, ela só vai abafar o sintoma. Eu começo a tomar e eu vou me sentir bem, sim, a medicação tá fazendo efeito, ok. E aí, quando eu parar de tomar, o sintoma ele volta, e às vezes ele volta com muito mais intensidade. Eu trabalhei minha parte química, ok, mas e minha parte comportamental? Não estou preparada para depois. Não está preparada. E aí, o que acontece? Bom, eu não posso viver sem. Eu acabo me apegando à medicação, né? Ela não tem um efeito milagroso, também demora, às vezes, para fazer efeito, 15, 20 dias, dependendo da medicação, né? E eu vejo que as pessoas, às vezes, querem um resultado mais efetivo, mais rápido, e tem todo um processo, porque às vezes a medicação, até acertar a medicação, a dosagem, o tipo de medicação demora, né? E os pacientes, às vezes, não têm essa paciência, né? Querem uma solução. Sara, nós conversamos um pouquinho, explicamos então nessa live o porquê do Janeiro Branco, né? De nós estarmos trabalhando sempre na conscientização sobre as pessoas procurarem auxílio para falarem dos seus sentimentos. E como que as pessoas que estão em casa agora nos assistindo, né? Eu sei que talvez essa live não vai atingir assim muitas pessoas, talvez aquela que precisa, mas quem está assistindo que consiga entender agora e os sintomas, como a gente percebe quando uma pessoa não está legal, que ela precisa daquele conselho, daquela mão amiga ali para dizer assim, não, olha, eu acho que tu está precisando buscar uma ajuda profissional, me parece que está vivendo um momento difícil, quem sabe, né? Ter essa palavra mais amiga, principalmente com os familiares, porque a gente sabe que tem um receio muito grande dos familiares, por exemplo, quem é pai, não querer incomodar o filho, ou não falam dos sentimentos em casa, e ficam guardando para si isso, né? Sem procurar ajuda. Então, que sinais que a gente pode perceber nas pessoas, Sara, que elas estão com dificuldades emocionais, que precisariam de um acompanhamento? Na verdade, o que acontece, né? Os sintomas, ele varia de pessoa para pessoa, né? Mas existe um aumento, às vezes, da ansiedade,
a perda de interesse, falta de energia, aquele cansaço, distúrbios do sono, né, alteração no sono, ou dorme demais, ou tem algum tipo de insônia, também, ou dormir e acordar com aquele cansaço, ainda como se não tivesse descansado o bastante, pensamentos assim, tipo de desesperança, de que nada vai dar certo. Então, são sinais que as coisas não estão andando bem e que sim precisa de uma orientação, né? Uma questão que é bem avaliável, que a gente viu com a pandemia, é o aumento dos níveis da ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma sensação fisiológica, assim como o medo, que todos nós temos, né? E ela é preocupante quando ela começa a interferir na nossa vida, no nosso funcionamento, na nossa alimentação, na qualidade, né, do nosso sono, na falta do foco, de atenção, né, para concluir as tarefas. E isso acaba gerando um sofrimento na pessoa e que ela não consegue, às vezes, nomear. Mas as pessoas ao redor que conhecem começam a perceber, porque às vezes a pessoa não se dá conta dessa mudança. E as pessoas próximas conseguem visualizar isso e talvez fazer com que a pessoa busque uma orientação, uma ajuda de um profissional qualificado, né? Porque às vezes eu também, assim, ó, vou defender minha categoria, claro, né? O que eu vejo? Eu percebo que existe aquela questão, né, de eu estou com esses sintomas, eu vou buscar o quê? Sei lá, a igreja, algum outro tipo de curandeira, né, que seja algo rápido, e às vezes eu só vou agravando mais o sintoma, não desmerecendo, mas a gente precisa olhar com atenção isso, né, porque às vezes as pessoas chegam num quadro muito grave, né, e se tivessem buscado um pouco de orientação antes, teriam evitado esse sofrimento maior. Tá? A gente vê, claro, que esses sintomas que começam a aparecer na parte física é sinal que a cabeça já não está bem, porque tudo começa também com os nossos pensamentos. Começa com a questão de que nada vai dar certo, eu não sou bom o suficiente, isso só acontece comigo, né? Então, tipo, eu já estou numa fase muito negativa, muito catastrófica, né? Às vezes imaginando que eu vou bater o carro, né? E se eu perder o emprego, coisas a gente fala que o nome disso são distorções cognitivas. Então começa no pensamento, vem para a parte emocional com um aumento, né, de ansiedade, de medo, de insegurança, e depois acaba às vezes indo para a parte física, né, uma dor de estômago que a gente não consegue explicar, né, vai no médico, faz exames, ó, não tem nada físico, né, dor de cabeça, enfim, enxaqueca, que às vezes o físico, né, a parte clínica tá ok, mas da onde que vem, né? Sim, então, a gente tem que pensar que assim como quando a nossa mente não vai bem, as coisas não funcionam bem em lugar nenhum, né? E o nosso corpo acaba somatizando. Deixa eu dar uma boa noite para quem está nos acompanhando aqui também nessa live e dizer que quem quiser fazer alguma pergunta, interagir conosco aqui sobre temas, porque é um assunto bem vasto também, né, Sara? A gente pode abordar diversos assuntos agora aqui dentro dessa mesma saúde mental, mas a gente também não tem muito tempo. Então, se vocês querem fazer alguma pergunta, enfim, né, para tirar alguma dúvida, acho que seria legal também quem quiser participar. Deixa eu dar boa noite aqui para quem está assistindo. A Maria Inês Toigo Sogari, tudo bem? Obrigada pela presença. A Elisete também, boa noite, Sil e Sara, obrigada. Boa noite, todo mundo. A Neuza também, tudo bem? A Nadir, a Noelma, obrigada, meninas. A Maria de Lourdes está falando aqui, enfoque no tema, muito importante e necessário ampliar vagas para atendimento. Urge pelo momento especial com a pandemia e no pós-pandemia. Eu vou falar sobre isso também, que hoje de manhã eu estive visitando o CAPS, também já comecei a me inteirar um pouco dessas questões,
sobre o atendimento aqui no município, e também quero falar para vocês. A Enedi também está nos assistindo, a Adriana, boa noite, o Gustavo também, a Neuza, assunto muito pertinente, principalmente nesse momento de pandemia. A Suzana também, parabéns, boa orientação. A Lourdes, opa, vamos ver o que está passando. Lourdes também, boa noite. A Edi também assistindo. A Dude está falando para levar esse tema para os rádios, né? Eu acho que antigamente, nossa, parece muito tempo, mas as campanhas assim de conscientização uma vez eram mais frequentes, né, Sara? Acho que tinha muito mais atividades nesse sentido de campanhas de conscientização. Na verdade, agora é um enfoque todo muito online, né? Acaba sendo, principalmente com essa questão da pandemia, né? Então, assim, até depois, eu acho que o Janeiro Branco, ele tem um site com algumas orientações específicas, bem interessantes para quem quiser dar uma olhada, né? Tá, vamos ver aqui. A Eliane está dizendo, Sara, qual a faixa etária que mais busca ajuda psicológica? Eu olhei isso essa semana, né? Na verdade, o que eu tenho visto tem sido, o meu grupo tem sido dos 35 aos 45 anos. Mudou, né? No meu ponto de vista, mudou, assim, do ano passado para esse. O ano passado eu acabava atendendo pessoas mais jovens, mais adolescentes, e esse ano eu vi que as pessoas dessa faixa etária estão buscando ajuda, principalmente por esse momento da pandemia, né? Uhum. A gente vê que a gente está passando por um momento de muita incerteza, esse isolamento, essa distância da civilização, da família, né? Despertou essa atenção a esse cuidado, né? E as pessoas começaram a buscar esse auxílio porque estavam com sintomas de pânico, de ansiedade, né? E a ansiedade a gente sabe que a gente precisa dar uma atenção para ela. Ela é algo, como eu falei, ela é fisiológica, a gente não tem como eliminar a nossa ansiedade, todos nós temos, em algum nível ela nos ajuda, ela nos beneficia, mas quando ela é em excesso, ela nos atrapalha, né? Então, nesse momento, as pessoas estão sentindo de uma maneira mais exacerbada, né? Tipo, saindo do controle e interferindo. E no que eu tô vendo, tá sendo bem em relação ao sono e à alimentação, tá? Então, estão buscando mais nessa faixa etária. Nós estávamos falando também que esse momento tem causado, enfim, diversos problemas, né, nas relações, nas famílias, e as pessoas estão buscando algumas soluções que são a bebida, drogas, né, que também acabam piorando ainda mais a situação, porque é muito, que nem tu falou, é muita incerteza, né, e nessa mesma linha a gente percebeu que no ano passado a gente teve um número muito elevado de suicídios em Flores da Cunha. Inclusive eu peguei os dados oficiais com a delegacia de polícia e eles me disseram que foi um ano atípico, né, de 2020. Nós tivemos 2 homens e 3 mulheres, né, dos oficiais, porque que nem eu conversei também com a Giza hoje no CAPS, isso são os que aparecem, que ficam oficialmente registrados perante a polícia, mas muitas das vezes situações em que a família é coberta, né, que talvez é um acidente de carro, mas que a pessoa já tinha dito que talvez faria aquilo. Então, às vezes o número também não é tão 100% fidedigno, né? Mas Sim. a gente percebe que é um número elevado para a nossa cidade. Uma questão bem importante que tu falou, Alice, o que as pessoas às vezes falam que vão cometer, né? Tem muito isso, né? Que as pessoas têm aquela crença de que quem fala que vai cometer suicídio não faz. Uhum. Isso é mito. Quem fala que vai cometer suicídio comete, faz. Tá pedindo Está ajuda. pedindo ajuda, né? Porque o que acontece na questão do suicídio? A pessoa ela está num extremo desespero. Ela está com um nível de desesperança muito alto, ela não vê solução, ela não enxerga, né?
E a solução é o suicídio, né? A desesperança está muito alta e o suicídio acaba sendo a única alternativa, né? Então, essa pessoa é porque já passou por outras fases, já passou por aquela perda de energia, por aquela perda de foco, distúrbio de sono, e quando chega essa questão do suicídio é porque o sintoma já está muito alto, está muito exacerbado e acaba cometendo, né? Uhum. E às vezes está desamparada, está sem Sim. medicação, sem tratamento, né? Se com tratamento já é difícil, e Uhum. imagina sem. Eu vejo que tem muito disso que as pessoas, quando estão numa situação assim, também não querem incomodar os outros e ficam guardando muito para si, né? Porque a gente vê ali, ó, das faixas etárias, a gente teve só uma jovem que né, teve isso, mas as outras pessoas são na faixa dos 60 para cima, né? São pessoas idosas, né? Então a gente vê o quanto também a preocupação dessa questão de que ainda tem muito do idoso ter o preconceito de procurar essa ajuda, né? Uhum. Porque tu vê a faixa etária que tu está atendendo agora é uma faixa etária que a gente se enquadra e que as Jovem. pessoas acham natural isso, procurar ajuda, né? Não tem mais essa barreira. Mas a Uhum. gente vê que os idosos ainda têm uma barreira muito grande para ser rompida para buscar ajuda. Uhum, isso mesmo. E essa questão dos idosos entra aquela questão, tipo, aquela crença de que eu já não sirvo para nada, o que eu estou fazendo aqui? Preciso, né, às vezes que me levem para cá, para lá, eu não quero incomodar, entra muito isso, né, eu não quero incomodar, eu sou um inútil, então, né, vou acabar com a minha vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, às vezes não toma medicação, não tem um acompanhamento, né, até toma medicação, mas não toma de uma maneira correta, eficaz, não tem quem acompanhe, quem assista, né, e Eu sei que eu vivenciei isso com meu pai, que eu acho que ele estava bem depressivo no final da vida. E é que nem dizem, né? O idoso, quando está assim, muito, muito idoso, ele volta a ser criança, porque ele se torna teimoso, ele não aceita muitas coisas, não aceitava a medicação. Aí eu procurei ajuda psicológica também antes dele falecer, porque eu estava vivendo um luto antecipado. Porque eu ficava pensando a todo momento, meu Deus, o meu pai vai morrer, o que que eu estou fazendo? Eu não consigo ajudar ele, né? Então eu fui uhum, procurar uma ajuda psicológica e aí eu consegui compreender esse outro lado também dos idosos, de que chega numa certa idade que começam a ter muitas percas na vida, né? Começa a perder um pouco, perde o trabalho, começa a perder amigos próximos, começa a perder familiares, começa a perder a mobilidade, né? Tudo que vinha da vida, né, normal começa a modificar e isso na cabeça dessas pessoas ainda não é uma coisa que é bem fácil de assimilar, né, Sara? Então eu vejo assim de fundamental importância que a gente tenha um grupo pensando nessas pessoas, sabe? Que consiga inseri-los num bate-papo, numa conversa, que não seja aquela coisa, às vezes, até quebrar, né, esse paradigma de procurar uma ajuda individual em grupos, alguma coisa, né, como oficinas que o município oferece, para uhum. tentar ir chegando, né, aos poucos nessas pessoas que precisam de ajuda, né? É bem isso, né? Se chega numa idade e a pessoa mesmo começa a ver que não é mais a mesma e que talvez não tenha mais tanta serventia, que o corpo já não acompanha, né? A energia já não acompanha. Então, sim, acho que é válido ter essas trocas, pensar mais nesse grupo para trazer eles, né? Para promover essa saúde emocional, mental neles. Grupos, trocas, acho que toda ajuda é muito bem-vinda, né? Uhum, Como fazer para atingi-los? Talvez até nos programas de rádio, né? uhum. Como uma espectadora falou, né? Que os mais antigos acabam tendo esse hábito, Sim, então por que não, talvez, ir disseminar essa informação para eles? bem legal. Vamos ver quem mais está conosco aqui. O Jonathan, né, o maridão, está acompanhando Isso também. aí. Extremamente importante o papel do psicólogo nesse aspecto de saúde mental. Nesses momentos de pandemia surgem falsos milagreiros que vendem solução sem embasamento científico, né? Isso é bem complicado também, É, né, Sara? é verdade.
O Ivanir também está aqui conosco, a Elisângela também, assunto muito interessante, de extrema importância. A saúde mental deve ser tratada com profissionais qualificados. A Marli também está aqui nos assistindo. Oi, Marli. A Orli também, boa noite. Eu me acidentei em 2020 e me ataca a ansiedade pela noite. Por que só à noite? Ela pergunta, né? Por que normalmente os sintomas se intensificam à noite? Porque, na verdade, é quando a gente para, né? A gente acaba, assim, ficando mais tranquilos. No dia a dia, a gente acaba tendo outras tarefas, nos distraindo. E à noite, a gente tem aquele ritual do descanso. E é aí que começa a vir o quê? Os pensamentos, né? E a ansiedade é isso, é esse excesso de pensamentos, né? E aí o corpo começa a trazer isso. Às vezes a minha ansiedade é o suor nas mãos, é aquela dor de estômago, é a taquicardia, vários sintomas que eu começo a prestar mais atenção, que durante o dia eu ali estou distraída e eu não sinto com tanta intensidade, né? Até tenho esses pensamentos ansiogênicos, mas como eu estou Ocupada? distraído, né, nas tarefas do dia a dia, trabalhando ou, né, eu acabo não prestando tanta atenção. E de noite a gente tá, assim, mais tranquilos, e aí o sintoma, ele vem com mais intensidade. Nós falamos então do público idoso, mas tem os jovens também, né? E as crianças que muita gente falou, né? Vem batendo na tecla do excesso de uso de smartphone, computador, tela, videogame, TV. E Sim. agora, em função da pandemia, eles foram obrigados a vivenciar isso, né? Estão trancados em casa, em frente às telas. Como é que a gente vai, né, lidar com isso, Sara? É bem isso, né? A gente brigava, né, com os filhos para saírem da frente das telas, né? E aí, esse ano que com a pandemia, a gente teve que brigar para eles irem para frente das telas por causa das aulas, né? Porque tudo foi desenvolvido de maneira online, as aulas, cursos, tudo foi online, apresentações. Então, a gente sabe que o ideal por esse grupo de crianças e adolescentes é de cinco horas diárias, e às vezes passou disso, né? E que o número de horas em excesso causa, assim, um prejuízo na nossa, uma deficiência mental, né? Então, a gente precisa olhar para isso, torcer para que essa pandemia acabe logo e também tentar tirar a criança e o adolescente da frente dessas telas, né? Programar outras atividades que não sejam, né? Claro, tem a tarefa da aula, que é obrigatória, tudo bem, mas quando não está em aula, quando não está em atividade, buscar uma outra solução, né? Para tirar do uso de telas, porque senão vicia e entra para um lado de adoecimento mental, sim. A gente ouviu, né? Enfim, assiste as reportagens do aumento de suicídios também nos jovens, né? Isso também a depressão leva ao suicídio, né? Sara, esse é o caminho normalmente que acontece. Mas eu ouvindo lá hoje também no CAPS uma informação que para mim era desconhecida e por isso que a gente sabe, vê que tem muitos problemas em Flores que às vezes acabam ficando, né, não tão transparentes, mas que a gente tem jovens aqui em Flores que têm processo de automutilação, que são atendidos em Flores. Então, são casos, são situações que não aparecem, né, no dia a dia, mas que a gente tem que estar atento e percebendo que por isso que eu penso, né, que as campanhas de conscientização elas têm que ser permanentes e ligadas a um formato diferente para cada idade, para cada público, Uhum, para uhum, atingir as pessoas que elas entendam de uma maneira mais um pouco lúdica, enfim, para que essa informação chegue. Eu acho que muitos dos problemas que a gente vive hoje é por falta de informação. Na verdade, a uhum. gente tem excesso de informação, Eu ia falar né, que causa desinformação. isso aí, Então, de buscar as fontes, né, corretas para se informar confiáveis. e ajudar nisso, né? Tu sabe que essa questão da automutilação,
eu trabalhei na saúde pública do município e de 2014 a 2017. Não, 2013 a 2017. E eu observei bastante isso da automutilação em jovens. Claro, teve a questão da modinha, né? Mas também teve a questão tipo de sofrimento, de que alguns jovens faziam não para chamar atenção, mas porque estavam com algum tipo de sofrimento, seja por alguma questão sua particular, como questões de casa, né, de problemas de álcool com o pai, problemas de não se relacionar bem com a mãe, de Travou um pouquinho o sinal da Sara. Vamos ver se ela vai continuar ou se ela cai. Se não, eu vou falar da campanha do Janeiro Branco aqui do município. Enquanto a Sara volta aí, acho que travou a imagem dela. Deixa eu só mandar um oi aqui para ela sair e entrar de novo. Entra de novo. Tá, ela tá me dizendo que caiu, então tranquilo. Então nós vamos falando aqui, pessoal. Eu quero mostrar para vocês, então, e falar que hoje de manhã eu visitei o CAPS. O que é o CAPS aqui em Flores, né? É uma estrutura de atendimento psicológico e psiquiátrico que está à disposição da população de forma gratuita. Então, qualquer pessoa que se sentir hoje com algum problema, com alguma situação, ela pode procurar. Oi, Sara, eu estou falando um pouquinho agora do Janeiro Branco e da visita que eu fiz no CAPS. Tu quer concluir aquele teu assunto? Depois eu volto, então. Tá bom, bem tranquilo. Não, estava falando da questão da automutilação, né, com os adolescentes, em que a gente trabalhou bastante, e que, sim, alguns casos era sofrimento psíquico, e outros acabam entrando na onda, mas sim precisa-se de um trabalho forte principalmente nas escolas. Eu acho que é ali onde a gente tem o maior grupo, né, de jovens reunidos. Trabalhar a psicoeducação, essa é a melhor maneira. E como tu falou antes, né, a gente tem a informação, a gente tem um excesso de informação que às vezes isso acaba nos prejudicando, e a gente precisa aprender a disseminar de uma maneira correta, né, e trabalhar de uma maneira correta com ela. Deixa eu te passar uma perguntinha aqui, depois eu falo do CAPS. A Marli está dizendo assim que a mãe dela ficou viúva no ano que passou e a família percebeu então a necessidade de um psicólogo, mas ela foi muito resistente, enfim, não quis ter um acompanhamento. Como é que a família pode fazer? Como é que a família pode ajudar nesse sentido? Com muita calma, com muita paciência, porque forçar também não vai ser saudável, né? A pessoa tem que, eu sempre digo assim, ó, a busca tem que ser espontânea, a pessoa tem que querer buscar essa ajuda, buscar esse desenvolvimento em terapia. Então, orientar, buscar, trazer exemplos, né? Buscar exemplos de pessoas que já fizeram tratamento psicológico, né? E com muita calma, sempre assim pelas beiradas, para se chegar nessa questão de ela buscar e buscar também um profissional em que ela se sinta à vontade. Às vezes não é o primeiro profissional em que vai ter uma boa vinculação, né? Então tem isso também. Não é todo mundo que gosta do meu trabalho, tudo certo. Então, assim, o importante é eu querer ajuda e eu estar disposta a buscar um profissional que atenda às minhas necessidades, em que eu me sinta bem, que eu me sinta à vontade, para trabalhar os objetivos em terapia, no caso ali o luto, né? Então, eu vou contar aqui um pouquinho para vocês de como foi a visita hoje no CAPS, né? A estrutura a Sara também conhece já, né? E nós temos, então, dentro do posto de saúde, uma equipe de psicólogas que atendem ali sob agendamento, né? Então, passa primeiro por uma consulta médica, o médico vai perceber se há uma necessidade de encaminhamento psicológico, então ele agenda com a psicóloga, fazem a triagem e depois entra aí dependendo na fila de espera ou não, conforme for a demanda. A gente sabe que tem uma demanda muito grande nesse atendimento ali no posto de saúde,
e ali eles priorizam casos de curto prazo, né? São situações momentâneas que a pessoa está passando agora, por exemplo, da pandemia, que está num processo depressivo, não chega a ser uma depressão profunda, né? Situações de luto, enfim, eles atendem ali. E o CAPS, então, ele atende situações a longo prazo, transtornos, enfim. Mas o CAPS também está aberto para qualquer pessoa chegar lá e fazer uma consulta para ter uma avaliação, né, de um profissional para ver como seria a melhor forma dele ser tratado. Então, a estrutura é bem completa no nosso CAPS. Hoje tem 15 profissionais lá. Tem assistente social, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem oficinas, então tem os oficineiros que, enquanto não tinha pandemia, desenvolviam atividades com as pessoas que participavam lá do CAPS. E também eles têm atendimentos aí com os pacientes crônicos, né, que são aqueles dependentes químicos, né, de álcool, enfim, que também procuram os serviços e são atendidos aí. E daí a gente percebeu assim que eles têm uma demanda muito grande, né, Sara, como nós estávamos falando, que eles acabam pagando incêndio, né? Eles têm que procurar se focar em atender todo mundo que está procurando, né? A demanda cada vez maior e às vezes falta visualizar ali fora, né? Alguns insights eles têm do que está acontecendo, do que pode contribuir com campanhas e tal. Por isso também que a gente está tendo esse olhar e quem sabe a gente possa contribuir também em ações na comunidade ajudando nesse sentido. E o Janeiro Branco é uma delas, então, que a prefeitura também realiza. Então, eu vou mostrar aqui o cartazinho, vocês vão ver no comércio, enfim, eles vão estar colocando aí, porque em função da pandemia também não pode fazer encontros, não pode fazer palestras, toda essa questão que dificulta, né? Então, aqui diz assim, a campanha de promoção e conscientização da importância da saúde mental, como é importante a gente falar dos nossos sentimentos, né? E que nem você falou, a saúde mental é um estado de bem-estar psicossocial no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Então, ele tem que ter esse autoconhecimento para poder, né, se sentir melhor, aí um pouco talvez sem ajuda de medicação, enfim, né? Então, e também aí tem os serviços que são oferecidos, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que é um disque gratuito, né? Para as pessoas também que querem desabafar, buscar alguma ajuda, algum momento difícil, assim, que não pode esperar, pode ligar gratuitamente no 188, vão ter profissionais atendendo as ligações para conversar. Então, tem o serviço do posto, né, como a gente falou, e também ali no CAPS. Eu fiquei bem feliz com a estrutura. A gente sabe que a demanda é muito grande, então, por isso tem as oficinas que acabam inserindo as pessoas em situações que já têm um contato com o profissional. E porque se for ver uma demanda individual para toda a cidade, vai faltar psicólogo, né, Sara? Então, é Faltar por para isso acho que que os grupos eles também acabam fortalecendo, né? Uhum. Tem pessoas que gostam, se adaptam bem, e isso vai de cada um, mas, e tem pessoas que preferem o individual, né? Mas o trabalho grupal ele também é eficaz para muitas situações, né? Uhum. Eu até também aqui eu imprimi para mostrar para vocês algumas frases de efeito, né, do Janeiro Branco, né, que fala quem cuida da mente cuida da vida, né, cuidar de si, cuidar do outro, cuidar desse lugar. Isso também é saúde mental. E aqui o símbolo, né, do Janeiro Branco. Uhum. Essas frases de efeitos estão disponíveis, é o que acaba sendo também a campanha, e esse ano, como tu mesmo falou, que não dá para fazer palestras e ir para as ruas, como o de hábito, de costume, está sendo intensificado, então, esse trabalho, que é sempre voluntário, sempre pelos profissionais da saúde, que buscam essa disseminação da informação para toda a sociedade com esse intuito, né, de melhorar a nossa saúde mental, de levar a informação, a psicoeducação, que de uma maneira correta, né, e que seja eficaz, né, que as pessoas que estão na dúvida em buscar ajuda, busquem ajuda.
É melhor a gente, às vezes, pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, se esses sintomas, alguns sintomas ali de ansiedade, de perda de interesse, fadiga, distúrbios no sono, alimentação, estão incomodando, já fazem de 3 a 4 semanas, mais busquem orientação. Vocês Legal. não vão se arrepender, né? E acho Sara, que eu achei. não Desculpa. é só quem tem, como a gente falou, né? Não é só para o desenvolvimento de um transtorno, é para evitar o desenvolvimento de um transtorno mental mais grave, como depressão, como algum outro transtorno. A gente tem visto agora, assim, transtornos de estresse pós-traumático surgindo em função da pandemia, transtorno de pânico. Então, busquem ajuda, busquem auxílio, né? Se questionem, né? Como é que eu estou? Como é que está a minha saúde mental? Eu acho que por esse caminho, é buscar essas respostas dentro de cada um. Tirar aqueles minutinhos lá antes de dormir, né? E fazer uma. Conversar consigo mesmo do que está passando, se é isso mesmo, né? Tentar sair, se colocar. Eu já fiz algumas técnicas disso também, né? Que tu se coloca fora, né? Tu se enxerga de fora. Não sei como é que fala, mas tu tem Eu, que sair do teu corpo ali, tipo como se fosse, e te olha para ti assim, tá? Como é que tu tá, né? Tu tem que se olhar e se sentir como é que tá vivendo, né? façam essa tarefa na frente do espelho. Se questionem, né? Se olhem, tipo, como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Eu estou feliz, né? Como é que está a minha saúde mental? O que eu posso melhorar? Né? Então, vamos aproveitar esse mês de janeiro de recomeço, e fazer esse pacto com nós, né? Desse autocuidado, dessa autopromoção com a nossa saúde mental, emocional. E tem coisas que ajudam nisso, né, Sara, sem ser medicação, um exercício, né, uma alimentação, Muito. O contato com a meditação, uma amiga está natureza, escrevendo aqui também. Uhum. isso aí, o contato com a natureza, essa questão do relaxamento, né? Alguma prática de meditação, de yoga, exercício físico, né? A gente sabe que ele está mais do que comprovado dos benefícios, do quanto ele é importante para diminuir a ansiedade também, né? Aprender algo novo, adquirir novas habilidades. Eu deixei um mini e-book disponível para as pessoas no meu perfil profissional do Insta, para as pessoas aproveitarem, né? Enfim, tem algumas dicas e que fala bem isso, né? Tipo, da qualidade do sono, dos exercícios. Então, quem quiser, está Eu vou disponível escrever lá. teu Instagram aqui que eu já vou colocar aqui na tela. É psico, né? Sara Sara, Cavalli, isso aí. com dois L's, né? Isso. Deixa que eu já vou colocar aqui na tela para o pessoal ali, ó, o Instagram da Sara, vocês podem entrar lá, Psico Sara Cavalli. Então, ela está deixando para todo mundo que assistiu essa live, também para quem for assistir depois, um e-book, né, com explicações do Janeiro Branco, dicas, enfim, né, de como pode auxiliar, então, a cada um de nós a superar essa pandemia e todas as dificuldades que a gente tem na nossa vida, né, Isso Sara? aí. É um Somos recomeço. vencedores, eu sempre digo. Estarmos aqui hoje e passarmos por tudo isso, já somos vencedores. Com certeza, com certeza. A gente está se readaptando, reinventando, buscando novas alternativas para aliviar, né, toda essa situação de insegurança, de estresse que a gente está vivenciando. Acho que a pandemia ela veio para nos dar um sacudão, assim, para nos mobilizar. É angustiante, porque a gente acaba não vendo um fim, né? Mas não podemos também perder a esperança. E também não podemos nos acomodar, né? Tipo, sentar e esperar que as coisas aconteçam. A gente tem que fazer acontecer, né? É isso Então, aí. acho que esse processo do autoconhecimento, É nesse tudo. momento, ele é muito válido. Sara, eu vou te agradecer, porque senão eu vou ficar continuando conversando contigo, porque eu adoro conversar com psicóloga. Agora que eu perdi a vergonha, É, né? É, eu vou aproveitar e mandar um beijo para minha psico querida, que é a Suzana, que me acompanha. amada, Adoro, amo ela. Nicolé. E, então, agradecer a tua disponibilidade, né, de conversar conosco sobre esse assunto, passar teu conhecimento, se colocando à disposição também.
Mais uma vez, eu que agradeço o convite, né? E qualquer dúvida também que as pessoas tiverem, entrem ali no meu Instagram, me mandem algum direct, alguma pergunta que no que eu puder ajudar, estamos no Janeiro Branco, né? Que Vamos lá, bom, vamos promover a saúde mental, não só esse mês, né? Pro ano todo, a vida toda. com certeza. E quem assistiu essa live e acha que é importante passar para algum amigo, né? Encaminha esse vídeo para alguém que acha que precisa ouvir essas palavras. Quem sabe aí a gente também possa ajudar alguém, né, a passar por algum momento que está sendo difícil. Então, Isso. obrigada a todos que nos assistiram, a que acompanharam essa Obrigadão. live. Sara, obrigada. E nos vemos Beijo, logo, logo com mais informações, tá bom, gente? Um beijo. beijo, obrigada. Tchau, Até tchau. mais. Vamos encerrando.